Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Jordan Anthony Brown nasceu dia 12 de agosto de 1997 em New Beaver, na Pensilvânia. Jordan é filho de Christopher Brown e de Mildred Krause. Quando Jordan nasceu, eles não estavam mais juntos, inclusive 5 meses antes de Jordan nascer, Mildred havia entrado com uma medida protetiva contra Chris, dizendo que ele havia mostrado seu porte ilegal de arma para ela e disse que se ela se separasse dele, ele então mataria ela ou faria mal a alguém da sua família ou dos seus amigos. Ela disse que de início ela riu daquela situação, achou que ele não fosse capaz de fazer aquilo, mas que depois, cada vez mais ele se mostrava mais agressivo e dono da razão, e ela começou realmente a temer pela vida dela. Então ela pediu essa medida protetiva contra ele, mais ou menos 5 meses antes de Jordan nascer. Logo após o nascimento de Jordan, Chris entrou na justiça pedindo a custódia legal de Jordan, alegando que quando Mildred teve Jordan, ela ligou para o serviço de proteção à criança, dizendo que eles poderiam ficar com Jordan porque ela não queria ele, que eles podiam levar ele para um orfanato e dar ele para alguma família que quisesse adotar ele. Isso não foi realmente provado que ela fez isso, e o juiz analisou todos os fatos e viu que Jordan não estava em nenhuma situação de risco nem de abandono, então manteve a custódia de Jordan com sua mãe. Ainda naquele ano de 1997, em novembro, eles voltaram ao tribunal e, em comum acordo, Mildred e Chris decidiram então a compartilharem a custódia de Jordan. Porém, em fevereiro de 1999, eles voltaram de novo até o tribunal e dessa vez também em comum acordo, eles decidiram que a custódia total de Jordan ficaria então com seu pai, Chris. Não fica claro em nenhuma matéria se depois disso Mildred ainda tinha algum contato com Jordan, então não se sabe se ela via ele de vez em quando ou se eles já não tinham mais tanto contato assim. O que é dito apenas, o que dá a entender nas matérias, é que ele vivia apenas com seu pai e os dois viviam juntos e só isso. Segundo familiares e amigos que conheciam Jordan, ele era visto por todos como um menino normal de 11 anos de idade, um menino que adorava seu pai, que gostava muito de jogar videogame, ele também gostava de motos, e uma coisa que ele gostava muito era de caçar com seu pai. Chris era caçador, então ele passou esse gosto para o filho, então sempre que podiam eles caçavam juntos e essa era a atividade preferida deles. Depois de vários anos morando só os dois, Chris finalmente conheceu uma pessoa, e o nome dela era Kenzie Marie Hoke. Kenzie tinha 2 filhas, Janissa, de 7 anos, e Adelaine, de 4 anos. Não fica especificado nas matérias quando ou como eles se conheceram, mas depois de um tempinho de relacionamento, ela acabou engravidando de Chris, então eles resolveram formar uma família. Então eles noivaram e resolveram então juntar toda a família numa casa só. Então eles alugaram uma casa de fazenda em meados de outubro de 2008, no oeste da Pensilvânia, em New Beaver, para eles morarem todos juntos e começarem uma nova família. Quando eles foram morar juntos, Kenzie estava com mais ou menos de 3 para 4 meses de gestação. Então foram alguns meses tentando viver uma rotina normal de família. Era complicado porque cada um tinha suas manias, então Jordan estava acostumado só ele e seu pai, sozinhos, a viver do jeito deles, e agora tinha mais uma mulher grávida com seu novo irmão que iria nascer em poucos meses. Tinham mais outras 2 meia-irmãs que ele tinha que aprender a dividir a casa, o pai inclusive. Então era diferente para todos eles, mas Jordan não estava conseguindo saber lidar direito com essa novidade toda de ter uma família grande agora. Eles viviam então uma rotina normal de família, eles almoçavam juntos, jantavam juntos, tinha briga como toda família tem, e certo dia, num almoço de família, onde os parentes da Kenzie estavam lá na casa, ele estava brincando com um sobrinho de Kenzie, e numa conversa com esse meio primo dele, ele disse que um dia ele ainda iria explodir Kenzie e suas 2 filhas. É claro que o menino contou aos seus pais, e eles contaram a Kenzie, mas ninguém levou muito a sério, porque era só um menino de 11 anos que jogava muito videogame, via muitos filmes, então eles não levaram a sério isso que ele disse e simplesmente deixaram pra lá. No Natal de 2008, Jordan ganhou um presente do seu pai que ele adorou,
que mais que tudo era o melhor presente que ele poderia ganhar, segundo ele, que foi uma espingarda de calibre 20, de modelo novo. Então, como ele gostava muito de caçar com seu pai resolveu então dar a ele esse presente. Então ele deu essa espingarda. É dito que ela era adaptada, então ela tinha o braço menor, então isso se adaptava mais ali ao tamanho dele, né? Era uma criança de 11 anos. Então ele gostou muito dessa espingarda que ele ganhou de seu pai. Chris promoveu uma caçada ao peru. Essa caçada era algo que acontecia entre várias pessoas, adultos, crianças, e eles tinham que fazer uma caçada, então tinha tiros, né? Era uma caça. E é dito que de todos os adultos que estavam lá, Jordan venceu todos eles. Jordan era muito bom na caça, era muito bom naquilo que ele fazia. Era bom em atirar, ele era muito ligeiro, muito esperto, e ele acabou vencendo todos os adultos. No dia 20 de fevereiro de 2009, Kenzie já estava com 8 meses de gestação, então dali a poucas semanas o seu filhinho iria nascer. Inclusive ele se chamaria Christopher também, em homenagem ao pai. Então todos estavam muito felizes, levando a sua vida normal. Inclusive naquele dia, no dia 20 de fevereiro de 2009, Chris se levantou e foi trabalhar como de costume às 7 horas da manhã. Ele deixou Jordan e Janissa, a filha mais velha de Kenzie, se aprontando para irem à escola. Eles pegavam o ônibus escolar mais ou menos umas 8 horas da manhã, aproximadamente. Jordan então viu que sua meia-irmã Janissa estava se aprontando para ir à escola, então ele foi até o seu quarto, pegou a sua espingarda, que ele havia ganhado do seu pai no Natal, e resolveu descer as escadas. Porém, ele se deparou com Janissa e ela perguntou o que era aquilo que ele estava fazendo. E ele disse que não era nada, que era para ela continuar se arrumando, porque eles já iam sair. Então ele voltou pro quarto dele, cobriu a espingarda com uma coberta azul, então ele voltou até o quarto do seu pai e da sua madrasta. E é dito que friamente ele atirou na nuca de sua madrasta grávida do seu meio-irmão. Depois disso ele voltou pro quarto dele, limpou, guardou a espingarda no lugar onde ela estava, voltou para a sala e é dito que a menina perguntou para ele o que tinha sido aquele barulho. Ele disse que provavelmente seriam os homens que estavam lá fora, era uma empresa que estavam mexendo com as árvores, cortando as árvores. Ele disse que provavelmente aquele barulho teria sido eles e disse que não era nada demais. Então falou pra ela, vamos pra escola porque já está na hora. E ele foi pra escola como se nada tivesse acontecido. Aproximadamente 45 minutos depois, Adelaine, que é a filha mais nova de Kenzie, acordou e foi até o quarto de sua mãe e lá ela encontrou sua mãe desacordada. Então ela saiu lá fora e alertou os homens que estavam trabalhando lá que a sua mãe não acordava, e não é dito se ela viu sangue ou algo assim, mas ela disse aos homens, então, lembrando que ela tinha só 4 anos, e os homens foram até lá e encontraram Kenzie morta. Eles chamaram a polícia chegou lá e estava tentando entender o que tinha acontecido naquele lugar. Não tinha evidência nenhuma de que a casa havia sido arrombada, então não parecia ser um roubo, um assalto que terminou na morte de uma mulher grávida, não tinha evidência nenhuma disso. Então eles foram buscar Jordan e Janissa na escola e também chamaram Chris em seu trabalho para que eles viessem para casa para interrogá-los, para saber o que tinha acontecido naquele dia, naquela manhã, antes deles saírem de casa. Chris disse que havia saído para trabalhar normal, que estava tudo bem, estava tudo certo. Jordan também disse que estava tudo bem, estava tudo normal. A única coisa diferente que ele havia notado naquela manhã é que havia um caminhão preto ali pelas redondezas que ele nunca tinha visto antes. Então seria algo assim, o mais estranho que ele viu naquela manhã. E Janissa contou que não tinha nada de estranho, a não ser pelo fato de que ela viu Jordan, seu meio-irmão, descendo as escadas com a espingarda na mão. E depois ela teria ouvido um barulho. E aí depois, a hora que eles estavam saindo de casa, a caminho do ponto do ônibus escolar, ela viu ele jogando alguma coisa na neve pequena que ela não sabia o que era. Eles interrogaram Jordan por 2 vezes e nessas 2 vezes ele contou a mesma história. Porém, depois de interrogarem Janissa, eles começaram a desconfiar da versão de Jordan, porque uma menina de 7 anos não ia inventar algo assim do nada. Eles levaram Jordan para a delegacia sob custódia. Chris ficou muito chocado e abalado, ele não estava acreditando que o filho dele pudesse ter feito uma coisa daquela com a sua esposa e o seu filho que ainda nem tinha nascido. Então ele estava em total estado de choque, estado de negação também. Ele não acreditava de jeito nenhum que o filho dele pudesse ter feito aquilo. Mas eles realmente mantiveram Jordan sob custódia
e todas as evidências realmente levavam a acreditar que ele realmente tinha atirado na sua madrasta grávida de seu meio-irmão. Inicialmente, Jordan foi para o tribunal de maiores, pois a lei da Pensilvânia exige que isso aconteça nos casos de homicídio, independente da idade do réu. Porém, os advogados de Jordan estavam tentando rever isso e tentando com que ele fosse para o tribunal de menores, que ele fosse julgado pelo tribunal de menores. E enquanto eles deliberavam sobre essa situação de Jordan, ele ficou por mais de 3 anos num centro de detenção juvenil. Passado então esses mais de 3 anos no centro de detenção juvenil, finalmente chegou o julgamento de Jordan no dia 13 de abril de 2012. Onde Jordan foi julgado como menor. O seu advogado conseguiu isso, que ele fosse então transferido para o tribunal de menores. E ele foi considerado culpado por homicídio em 1º grau de sua madrasta Kenzie e de homicídio contra o seu meio-irmão, que ainda nem havia nascido. Ele foi considerado culpado de delinquência. Então, ele foi condenado a ficar em reclusão no centro de detenção juvenil até completar 21 anos de idade. Se Jordan tivesse sido julgado e condenado pelo tribunal de maiores, assim como ele estava no começo, ele poderia ter pego até prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. Depois de mais de 7 anos em reclusão, no dia 13 de junho de 2016, Jordan foi libertado de sua custódia juvenil 2 meses antes de completar 19 anos. Ele se manteve em liberdade condicional sob custódia de um tio até completar 21 anos. Enquanto isso, seus advogados continuavam tentando entrar com recursos para que fosse anulada a condenação juvenil dele. E finalmente, em 18 de junho de 2018, a Suprema Corte da Pensilvânia anulou a sua condenação. Os juízes consideraram as evidências apresentadas no julgamento juvenil insuficientes. Eles alegaram que não houve evidência de DNA e nem de digital que ligasse Jordan ao crime. O calibre da arma que matou Kenzie foi uma espingarda de calibre 20, que era a mesma espingarda que Jordan tinha, que havia ganhado de presente do seu pai, mas isso não significava que era a mesma arma. Podia ser uma outra arma de calibre 20, e mesmo que fosse aquela arma, isso não significava que havia sido Jordan que tivesse puxado o gatilho. Então, por conta dessas evidências insuficientes, ele foi absolvido, então, da sua condenação juvenil, e ele não pode mais ser julgado nem condenado por esse caso. Devido, então, a essas informações de evidências insuficientes que provem de que ele foi realmente o assassino, existem 2 teorias. A primeira teoria é que alguém estranho realmente entrou na casa depois de que Jordan e a sua meia-irmã Janissa saíram para ir para a escola, e essa pessoa estranha matou Kenzie. É dito em algumas matérias que Kenzie tinha um ex-namorado que inclusive tinha uma medida protetiva para que ele não chegasse perto dela, porque ele já havia ameaçado ela de morte em algum momento. Não se diz se esse cara é pai de alguma das meninas ou algo assim, mas é um ex-namorado que já havia ameaçado ela alguma vez. Então, supostamente, poderia sim ter sido esse cara que entrou lá e fez isso com ela. A segunda teoria é que realmente foi Jordan, só que mesmo aos 11 anos de idade, Jordan era extremamente inteligente. A teoria de muitas pessoas é que ele tenha premeditado tudo aquilo, que ele tenha esperado seu pai sair para trabalhar, ele cometeu um erro ali de acabar mostrando a arma para sua meia-irmã Janissa, mas depois ele foi lá, cobriu a arma, matou a sua madrasta e o seu meio-irmão não nascido, e aí depois ele limpou a arma, guardou no mesmo lugar, descartou o cartucho lá fora, e também tinham outros cartuchos lá que eles haviam feito aquela caçada ao peru. Então, assim, é como se tivesse tudo sido planejado, muito bem pensado e executado por Jordan aos 11 anos de idade. Atualmente, Jordan está cursando a faculdade de Ciência da Computação, e embora ele admita em várias entrevistas que sofre de síndrome pós-traumática, ele diz que está tentando fazer de tudo para seguir a sua vida em frente, melhorar a sua vida e deixar o passado para trás. Chris, pai de Jordan, esteve ao lado do seu filho praticamente o tempo todo, principalmente agora que ele foi absolvido de toda a condenação, então ele até hoje não acredita que foi Jordan que tenha feito aquilo. Muitos de seus familiares também não acreditam. Mildred, a mãe de Jordan, nunca falou nada sobre o ocorrido. Já a família de Kenzie ficou muito triste, muito revoltada com o final dessa história toda, porque eles dizem que não se sentem representados pelo sistema.
eles acham que a morte de Kenzie não teve a justiça que merecia. O fato dele ter ficado menos tempo do que deveria sobre reclusão deixou eles ainda mais chateados. E eles descobriram que ele havia saído do centro de detenção juvenil em 2016 pela televisão. As filhas de Kenzie moram com os avós maternos, então hoje elas já estão adolescentes e eles tentam levar uma vida normal, tentando lidar com a dor e com a saudade de Kenzie. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Me diz aqui embaixo o que você achou desse caso, qual é a sua opinião, qual é a sua teoria sobre ele. Deixa aqui nos comentários também sugestões de casos para eu trazer aqui para vocês. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, por favor, deixa o seu like, ativa o sininho para você ser notificado quando eu postar o próximo vídeo semana que vem. Me segue lá no Instagram também, eu vou deixar aqui na tela para vocês. E nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Até lá, tchau!